Bom dia, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja com cada um de nós, amém? Irmãos, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do matrimônio, né? É uma doutrina da nossa igreja, dos nossos símbolos de fé, e que tem muitos desdobramentos, esse assunto do matrimônio, e nós queremos aprender a partir da Escritura e dos nossos símbolos de fé também. Muito importante conhecermos o que a nossa igreja oficialmente, como é que a nossa igreja interpreta esse assunto. Então, nessas questões, especialmente que a nossa confissão de fé aborda, são assuntos que nós deveríamos ter muita unidade quanto a isso. A gente não vai tratar hoje, por exemplo, do assunto do divórcio e novo casamento, mas a nossa igreja tem posições muito claras, confessionais, bíblicas em primeiro lugar e confessionais. Então, seria bom, né, o ideal, o propósito da igreja em ter esses documentos é que a gente pudesse ter acordo nesses assuntos. Então, é muito importante a gente revisar, conhecer, aqueles que não conhecem, revisar esse assunto. Vamos orar mais uma vez, oremos ao Senhor. Senhor, eis-nos aqui na Tua santa e bendita presença, já rogamos Tuas bênçãos, Tua misericórdia sobre nós, os ouvintes também, também por aquele que irá ser o professor aqui, peço a Tua graça. Abençoa, Pai, essa manhã, abençoa esse aprendizado, que Teu nome seja bendito, ó Deus, que a família, que é uma instituição do Senhor, venha ser honrada, o leito matrimonial seja digno de honra, e que nós, como igreja, não sejamos arrastados, ó Pai, por essa tendência mundana de depreciar o casamento, de zombar do casamento. Isso muitas vezes tem entrado dentro das igrejas. Há uma indiferença, um desrespeito para com a família que o Senhor criou antes da queda. Não é consequência da queda, pelo contrário, uma necessidade que o Senhor mesmo detectou, e o próprio homem ali, a princípio, ao não encontrar um auxiliador, o Senhor então lhe providenciou um auxiliador idôneo, ele colocou numa relação pactual, de aliança matrimonial, e assim, ó Pai, Teu nome foi bendito e o Senhor tem nos dado essa dádiva do casamento. Assim, toma a Tua igreja, nos dá a honrar, valorizar essa instituição, e que o Senhor use grandemente as famílias do Senhor, fortalecidas na Tua palavra, para propagar o Teu evangelho e expandir a Tua igreja nessa terra. Usa as famílias e abençoa, Pai, cada lar da nossa igreja e da Tua igreja fiel espalhada em toda a terra. É o que pedimos, oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, então vamos seguindo aí a nossa exposição. Nós já vimos a seção 1 da Confissão de Fé. Hoje nós vamos ver a partir da seção 2. Se puder avançar bem, senão a gente fica na seção 2 do capítulo 24, do matrimônio e do divórcio. Então vou ler aqui a seção, depois eu vou ler os versículos e nós vamos comentar a doutrina que é exposta aqui. A seção 2, então, ela diz o seguinte: o matrimônio foi ordenado para o mútuo auxílio de marido e mulher, para a propagação da raça humana por uma sucessão legítima e da igreja por uma semente santa e para evitar-se a impureza. Então, o que é que está sendo dito aí? É o propósito do casamento. Então, o que é que o mundo diz? Qual é o propósito do casamento para o mundo? Ser feliz, encontrar a felicidade, apenas o prazer, embora o evitar a impureza inclui, né, que aquele que, de fato, não tem o dom da continência deve se casar, porque é melhor casar do que viver abrasado. Então, embora haja esse elemento do prazer sexual que Deus criou e o ambiente que Deus estabeleceu para ele ser satisfeito é o matrimônio, um ambiente de pacto, de aliança, mas veja que esse propósito não é o primeiro. Perceba que esse propósito, segundo a nossa teologia, ela vem depois de auxílio mútuo,
que é o propósito do casamento, propagação da raça humana por uma sucessão legítima e da igreja, e para evitar-se, em último lugar, aqui a impureza. Irmãos, os versículos são conhecidos, Gênesis 2,18, Deus disse lá, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Gênesis 9,1, abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e lhe disse, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Perceba que depois do dilúvio, Deus repete esse mandato, essa ordem da criação. Então, é propósito de Deus a família, Deus deu homem, criou homem e mulher, o propósito de fecundidade, de encher a terra, isso é um propósito que não foi abolido, né, depois da queda, ou depois do dilúvio, ou por circunstância alguma, há um propósito de Deus de multiplicação, de fecundidade a partir da família, do casamento. Malaquias 2,15 diz, não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito, e porque somente um, ele buscava a descendência que prometera. Ele está falando do casamento, não fez o Senhor de 2, um, e para que Deus fez um? Aí Malaquias está dizendo o propósito do casamento, porque ele buscava a descendência. O ambiente para ser criado uma descendência que agrada a Deus é a família. O ambiente adequado, né, o ideal, claro, a gente sabe que, infelizmente, a gente vive um mundo caído, né, nós não vivemos o ideal, mas é a referencial de pai e mãe, principalmente a família da aliança, a família piedosa. Então, a família não tinha um propósito, um fim só em si mesmo, era abençoar a sociedade, abençoar a igreja. Então, imagine que as famílias vivem para a glória de Deus, buscam a Deus, criam filhos, não só para si mesmos, mas para o bem da sociedade, da igreja. Então, todos ganham. Também outro versículo citado na confissão, 1 Coríntios 7,2, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada um é o seu próprio marido. Versículo 9, de 1 Coríntios 7, caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Então, na cultura que vivemos, que ridiculariza, zomba, escarnece do casamento, e isso está dentro da igreja muitas vezes, essa indiferença. Às vezes nós criamos os jovens, os nossos filhos, e eles não querem casar, não tem interesse nenhum de casar, eles estão sendo bombardeados aí pelos filmes, o entretenimento mundano, e eles começam a ver também, claro, que há as dificuldades da vida matrimonial, e que faz parte também, e as pessoas acabam ficando numa atitude de indiferença para com o casamento, e aí, assim, há muitas piadas, né, de pessoas fugindo do casamento, e há muita coisa desse tipo, e às vezes dentro da igreja, né, ministros, pastores, zombando, ridicularizando, escarnecendo dessa instituição. E isso, irmãos, é um sinal de decadência moral, né, da sociedade e da própria igreja também, que nós devemos honrar, digno de honra seja o leito sem mácula, né? Deus nos manda honrar o casamento, valorizar. Então, se tem um lugar onde o casamento deveria ser dignificado, seria no ambiente cristão, na igreja. Então, essa lentidão para o casamento, essa falta de interesse, de programação, né, muitas vezes dos jovens para o casamento, isso é sinal de uma influência mundana dentro da igreja. Ou então nós temos perdido a infância dos nossos filhos, o tempo que a gente acha, não, é isso aí, quando ele estiver mais velho, ele vai aprender. E muitas vezes nós temos perdido as fases da vida, a infância, a adolescência ali, para estar instruindo os nossos filhos. Então, o propósito do casamento, irmãos, veja que, em primeiro lugar, a confissão de fé fala de mútuo auxílio. E aí, como eu disse ontem aqui na cerimônia dos nossos irmãos, Maxwell e Erline, a nossa igreja, nós somos bíblicos, né? E nós temos uma visão muito bíblica sobre diferenças de gêneros, homem e mulher, e de papéis. E o nome que a Bíblia dá ao criar mulher é auxiliadora. E é mesmo, isso é uma bênção. E Deus não se envergonha, há momentos na Bíblia que há palavras no texto bíblico original que Deus se coloca como um auxiliador.
nosso. Então, não há nada, não deprecia, não tem nada inferior, né, na questão de ser um auxiliador, é uma questão de função, de propósito de Deus. Mas o que acontece é que, às vezes, a gente enfatiza isso, e por causa da cultura, dessa rejeição, dessa diferença de gêneros, e as pessoas dão a entender, ou então elas interpretam que nós estamos dizendo que então o homem não faz nada, né? Que então só a mulher ajuda, só a mulher faz. Essa visão, a mulher vai ser uma escrava do homem, ela vai ser empregada do homem agora, e as mulheres não vão querer casar, né? Elas olham para esse tipo de coisa e vão dizer, não, então é melhor ficar solteira mesmo, eu vou casar para ficar sendo empregada de homem, não sei o quê. Mas, irmãos, a palavra de Deus, a ideia de auxílio mútuo. Quando o homem faz o seu papel, a mulher ganha. Quando a mulher cumpre o seu papel, o homem ganha. A sociedade. Assim como é a sociedade aí fora. Às vezes você olha assim para o mercadinho da esquina, você diz, porque não valoriza, porque você compra lá, consegue comprar no hipermercado, lá no supermercado grande, mas aquela pessoa ela está contribuindo com a sociedade. Uma hora você precisa dela. Então, a sociedade funciona assim. Nós não conseguimos dar conta de tudo. Quando Deus viu o homem só, disse, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea, porque o projeto da humanidade, crescer, multiplicar, dominar a terra, na verdade, não é só, todo projeto precisa de gente. Uma vez eu estava vendo uns grupos aí de pessoal que gosta de fazer esses projetos de... Até a gente fez ano passado aqui na igreja, né, a gente plantou umas roças de milho aí, e tem gente que tem terra e tem projeto assim, mas não tem gente, eles ficam procurando, até tem uma página na internet que a pessoa se oferece para aprender aquela técnica e ele vai para um ambiente desse rural e ele acaba morando ali, trabalhando, aprendendo, porque a pessoa tem um sonho, mas tem que ter gente para poder cumprir o sonho. Você não cumpre sonho sem gente, né? Sem pessoas. Tem um negócio, depois pesquise lá no Google, no YouTube. Depois coloque lá no YouTube, cidades fantasmas na China. É triste, mano. Construíram umas cidades para milhões de pessoas, não tem ninguém. Aí fica o cara lá na loja, fica o dia todo, não chega ninguém para comprar nada dele. Porque é necessário, né, para poder cumprir. O homem não conseguiria cumprir o seu mandato, o seu propósito, sem pessoas, sem auxílio. E aí, por meio da mulher, Deus deu essa tarefa, que a terra é povoada. E por isso até Adão dá o nome à sua mulher de Eva, né? Por meio dela, toda a humanidade vem a esse mundo. Então, o propósito do casamento, em primeiro lugar, é auxílio mútuo, porque o homem não conseguiria cumprir os seus mandatos culturais, pactuais, sem a mulher. Então, aí entra também, à luz de toda a Bíblia, que nesse serviço, por exemplo, do homem, inclusive o modelo é Cristo, e o homem ele tem que servir ao ponto até de, se for necessário, dar a sua vida pela sua esposa. Então, não há, de fato, um fardo mais leve sobre o homem, pelo fato de ter sido dado a ele a mulher numa posição de auxiliadora, de submissão. Na verdade, há uma responsabilidade muito maior sobre os homens. Então, há uma ideia de apoio mútuo. Embora o título da mulher seja auxiliadora, não quer dizer que não há um apoio mútuo, pelo contrário. Né? Então, essa é uma leitura errada, se as pessoas estão entendendo assim, aquilo que estamos dizendo sobre a diferença de papéis, a mulher ser auxiliadora, então elas não estão nos entendendo. A gente está falando uma coisa, estão interpretando outra, que nós não estamos dizendo. Então, nunca foi dito, né, que na aliança de casamento, sim, só uma parte vai estar ajudando, auxílio mútuo, as duas partes ganham. A sociedade ganha, a igreja ganha, então há toda essa estrutura na sociedade. Então, o casamento foi estabelecido para apoio mútuo, reprodução da raça humana, crescimento da igreja e pureza sexual. Fora dessa relação, o homem não encontra o apoio para cumprir os seus mandatos. Então,
Fora do casamento não tem como. Como é que o homem iria crescer, multiplicar, encher a terra? Como é que ele iria desenvolver cultura, arte? Então, cada parte ali, marido e mulher, lado a lado, eles são vice-gerentes de Deus, ambos à imagem de Deus, e aí os dois lado a lado irão cumprir essas ordenanças de Deus, embora nós enfatizamos que há diferenças de funções. Nós enfatizamos, nós cremos nisso, que há papéis muito claros na Escritura para ambas as partes, não há uma disputa, uma confusão, mas há uma sociedade, um auxílio mútuo aí nesse propósito. Então, no processo de dar nome aos animais, esse propósito de Deus está lá em Gênesis. Primeiro, antes, Deus criou o homem, aí foi trazendo os animais, era o propósito de Deus que ficasse claro que não haveria auxílio para o homem na natureza, na criação, em outros reinos aí, no reino animal. Então, no processo de dar nome aos animais, ficou claro a necessidade da criação da esposa para que juntos homem e mulher pudessem viver, trabalhar e ser fecundos neste mundo. Certo? Então, Deus permitiu Adão sentir a solidão. Né? Então, existe o que a gente chama ali de a solidão de Adão. Né? Então, Adão ele ficou um tempo só, sem auxílio. Né? Ele não podia cumprir esse mandato nessa condição de solidão. Era necessário que Deus, então, lhe desse uma auxiliadora. Então, outro propósito é ter filhos. Né? Outro propósito é ter filhos. Às vezes, os cristãos, por algum motivo, não podem ter filhos, uma questão de saúde, alguma coisa assim. Mas, em geral, esse é o propósito também do casamento. Então, eu sei que tem a questão da gente contextualizar, nós vivemos em cidades, tudo é muito difícil, tudo está mais caro, a gente sabe disso. Porém, é um propósito de Deus muito claro para o casamento, o ter filhos, e essa coisa como eu falei, há uma resistência ao casamento, indiferença, e também a esse propósito de ter filhos, porque o propósito de ter filhos é servir a igreja, a sociedade, e as pessoas têm outros projetos, muitas vezes tem uma resistência, e tem a questão também da dificuldade, que está aí, mas que nós devemos ver como bênção, não como um fardo ou coisa desse tipo. É claro que é necessário ter recursos também, trabalhar, desenvolver, para poder você suprir a sua família nas suas necessidades. Então, é a partir da maternidade, da família, maternidade e paternidade, que o povo da aliança traz uma descendência piedosa para o mundo. Veja que a Confissão de Fé fala assim, propagação da raça humana por uma sucessão legítima. Então, filhos que nascem fora do casamento, eles vão ser uma sucessão, assim, vai ser difícil. Nós vamos falar aqui mais na frente sobre isso. Não é um ambiente ideal. Essas crianças que crescem aí sem pai nem mãe, Deus, por misericórdia, pode resgatar, e nós devemos pregar o Evangelho, claro, a todos, mas é muito mais difícil você ter uma cultura de uma geração piedosa, temente a Deus, em meio a esse caos, é o que a gente está vendo aí. Nas escolas, o desrespeito, não só na escola, em toda a sociedade, porque a família não está cumprindo o seu papel. Os filhos, às vezes, estão dentro de casa, mas são criados como se não tivesse pai nem mãe. Não há uma sucessão legítima, piedosa, não há uma instrução, uma orientação. Isso é um problema que afeta a sociedade e que nos afeta como um todo. Então, o propósito do casamento é produzir famílias piedosas, e nisso está uma parcela do crescimento da igreja. Claro que a gente não deve dizer assim, pastor, então a gente vai só ficar aqui, cada um vamos ter filho, a igreja vai crescer e pronto. Não. Até porque nós sabemos que dentro dos nossos filhos, nós devemos orar e desejar a conversão deles, mas nós sabemos que é uma obra soberana de Deus, a gente ensina, crê nas promessas e devemos evangelizar os nossos filhos, mas só sabemos que se serão crentes verdadeiros mesmo, é uma obra da graça do Senhor.
Então, mas a igreja cresce, independente se depois, um dia lá na frente, eles não serão da igreja, mas serão pessoas de bem, foram bem criados, e não é culpa de pais piedosos. O pai pode ser piedoso, criar seu filho no caminho do Senhor, e por algum motivo ele não permanecer, mas a sociedade vai ganhar como um todo. Não é igual filhos que não têm família, contexto de pai e mãe. Irmãos, eu vou caminhando aqui, daqui a pouco eu vou abrir, se alguém tiver alguma pergunta, mas a gente vai aqui caminhando aqui nesses assuntos. Então, a fé reformada reconhece a mutualidade entre marido e mulher. Entende? Não, o fato da mulher fazer algumas funções, a maternidade foi dada à mulher. Né? O pessoal está querendo fazer criança aí em laboratório, mas fora, né? Fazer, sei lá, ser desenvolvido, gestado, o pessoal tenta fazer as coisas, mas essa é uma vocação dada à mulher. Então, há uma mutualidade. Tem funções masculinas também. Então, nessa mutualidade, nós cremos que homem e mulher são a imagem de Deus, em dignidade e honra, mas a reforma também sustenta um papel de liderança masculina, ou seja, que a mulher é subordinada ao seu marido. Isso não anula uma preocupação mútua, nós não negamos uma preocupação mútua, um auxílio mútuo, e então nós negamos essa visão de achar que a mulher vai ser só escrava ou uma propriedade ali, essa coisa do marido, mas que há uma submissão e um auxílio mútuo, essas coisas todas estão juntas. Tudo está aí no plano de Deus para a família, para o casamento. Então, o fato de haver mutualidade não quer dizer que o homem não tenha liderança. O fato de haver essas coisas, há um vínculo, né? E, na verdade, a responsabilidade maior é do homem, e o seu serviço é muito mais exigente do que o da mulher, em certo sentido. Então, nenhuma mulher deveria se sentir oprimida, né, nesse sentido aí, porque ela devia se sentir segura, né? Ela tem um homem que vai ser bênção na sua vida, inclusive entregar a sua vida por ela, se for necessário. Então, há essa mutualidade entre homem e mulher, certo? Quer dizer que a mulher, não há rebaixamento, irmãos, da mulher, nessa questão das funções, na sua dignidade. Por mais que a mulher ela foi colocada junto com o homem numa posição elevada, ela ainda está debaixo do seu governo, ela ainda está subordinada. Ela é igual em dignidade, valor e honra ao marido, mas espera que ela seja submissa a ele. Mas isso é Antigo Testamento, pastor. Veja lá Efésios 5, que nós falamos também aqui na cerimônia. Paulo vai dizer lá, vamos ver, Efésios 5, 22, no Novo Testamento, que isso não foi abolido. Isso é da criação, essa função que Deus atribui às mulheres, e que isso continua. Efésios 5, 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Então, o fato de haver uma mutualidade, os dois precisam se ajudar, existem funções, existem papéis, e que é bom, na verdade, isso é bom para a mulher. Estar debaixo dessa autoridade e poder servir, principalmente se for um cristão, um servo de Deus, alguém que vai amá-la, o ideal é esse, né, como Cristo amou a igreja, então ela vai poder, de bom grado, cumprir o seu papel de ser esposa submissa. Na verdade, o fardo mais pesado de fornecer apoio e ajuda é dado ao homem, porque ele é ordenado a amar a esposa como Cristo amou a igreja. Né? Então, imagine que não é uma tarefa pequena, né? Simples. Então, isso nós devemos lembrar e enfatizar na nossa visão do casamento. Então, essa resistência contra a submissão bíblica, toda essa dificuldade que está aí, talvez porque haja uma falta de clareza sobre os papéis, né, sobre o que se espera de cada parte, e de contentamento. Né? Então, Deus divide aí as funções, há funções específicas, e há um contentamento, deve haver, né, de cada parte. O fardo de morrer pela esposa é dado ao homem,
porque o casamento ele aponta para Cristo, certo? Então, o primeiro propósito do casamento é fornecer ajuda mútua para maridos e mulheres, né? Maridos e esposas. Também o casamento é estabelecido para geração de filhos. Esse é o lugar legítimo dos filhos. Como o pessoal está demorando a casar, há uma indiferença para o casamento. O pessoal não quer casar, né? Acha que é a pior coisa que tem. Há uma depreciação aí do mundo. Isso tem influenciado a igreja também, infelizmente. Então, o que é que acontece? Proliferação de filhos fora do casamento. Porque ninguém é um pedaço de pau e pedra. Deus nos criou com desejo sexual. Se você não tiver o dom da continência, você ou vai casar ou vai viver abrasado. Então você tem que ser preparado para o casamento e buscar no Senhor um casamento. Então, como há uma demora, como os puritanos dizem lá, expondo o não adulterarás, diz que também é pecado uma demora indevida para o casamento. Então, a nossa cultura, ela é uma cultura que, pelas dificuldades, tem as justificativas aí, mas ela tende a postergar o casamento. E aí nós vemos a explosão de filhos ilegítimos, que nascem fora do contexto de uma família. E isso, irmãos, nós como igreja, claro que Deus restaura, nós devemos acolher, né, pessoas que às vezes não teve instrução, não foram instruídas, ou escorregaram mesmo, pecaram. A graça de Deus, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E nós vamos ter pessoas, famílias, pessoas que às vezes, né, não estão no vínculo do matrimônio e vêm com filhos e etc. Mas nós devemos afirmar que o lugar ideal, legítimo, para produzir filhos é dentro do contexto do casamento. E aí, como há uma indiferença com o casamento, uma demora para o casamento, há uma aceitação pública da fornicação, do sexo antes do casamento, que é contrária à lei de Deus, os 10 mandamentos. Então, há uma pressão para que se tolere isso, porque há uma falta de instrução sobre o casamento, e há uma pressão, né? Mas a Bíblia é muito clara, isso é a lei de Deus, não é a lei, não é a igreja presbiteriana, não é o pastor que estraga prazeres, não é a gente que está inventando essa regra, não. Né? Desagrada, a gente vive numa cultura sexualizada, né? Os jovens que muitas vezes não são ensinados a orar e se preparar para o casamento, o mundo está aí para treinar, né? Com seus filmes, seus filmes, revistas, o que tiver aí, e aí o jovem vai ter os seus hormônios, os seus impulsos, e vai ter a palavra de Deus dizendo que ele deve esperar, né, que ele deve entender que há um ambiente adequado, que a lei de Deus exige que ele, de fato, procure o casamento. E aí vem toda essa dinâmica social aí que faz com que o jovem muitas vezes, não, depois da faculdade, depois tem um mestrado, doutorado, e quando tiver a minha casa, 2 carros na garagem, e isso nunca chega, e enquanto isso não chega, ele não vai, muitas vezes, não vai ter condições de... Ele não é um pedaço de pau e pedra, ele tem desejo sexual, né? Ele olha para uma jovem e tem atração, a jovem olha para um rapaz e tem atração também por ele, mas é uma coisa muito distante o casamento, então, muitas vezes, o jovem fica nessa situação muito difícil, e nós, irmãos, devemos, então, o remédio para a imoralidade, o lugar certo é dentro do matrimônio. Então, vamos orar, ter paciência, orar mais e buscar no Senhor, né, um casamento que glorifique ao Senhor. Então, as pessoas acabam começando a tolerar a fornicação, essas coisas, porque é um problema social, né? Na verdade, isso que a gente está falando aqui, e que a igreja não está fora, nós não estamos fora disso. Isso é um problema social. Apóstolo Paulo ele diz: mas a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza nem seja nomeada entre vós como convém a santos. Certo? Então, esse negócio de imoralidade, não acho que é só hoje, não. Na época de Paulo, a coisa já era difícil. Quando Paulo diz lá, melhor casar do que viver abrasado, é porque possivelmente tinha gente
que estava nessa condição. Eu sei que hoje nós vivemos numa época difícil, né? Nessa questão aí da exposição à pornografia, de vários graus, né? Em vários ambientes. Mas existia imoralidade lá, né? Existia imoralidade no passado também, e aí a Bíblia é a mesma palavra de Deus. É incrível quantos cristãos professos, né, seguem o mundo repudiando o casamento e abraçando relações sexuais fora dele. Então isso tem vindo como uma onda dentro da igreja. E claro que devemos considerar todas essas coisas, né, essas situações, mas a posição da igreja é clara, né? Podemos pecar, tem que se arrepender, ser tratado. E aí pregar o ideal de Deus e ensinar os nossos filhos, dar uma condição melhor para os nossos filhos. Porque não eram os puritanos, né, ele diz lá o R.C. Sproul, nem a Rainha Vitória, que declararam que a relação sexual fora do matrimônio é pecado. Não é porque é puritano, não tem nada a ver com o que é puritano, é a Bíblia. Porque é puritano demais, não, meu amigo. Se você quiser ser cristão, se você crê na Bíblia, ou então você vai ter que arrancar uns pedaços da Bíblia para poder ficar com o que lhe agrada. Isso aí, né? É neo-ortodoxia, né? Não é cristianismo. Então, essa é uma lei de Deus. É por isso que a gente tem que estar estudando os 10 mandamentos, a lei de Deus. E a cultura está muito forte, está aí. A nossa cultura aceita isso, né? É tolerado isso aí. E aí a pessoa tem um filho aqui, outro filho ali, e aí o filho cresce fora do contexto do casamento, sem um referencial de pai e de mãe, certo? E então isso traz a ruína da civilização, porque a família é a base da sociedade, a gente repete isso, não é um mero chavão, a família está sendo atacada, a família, e eles querem nos enfraquecer. E há um propósito orquestrado quanto a isso aí, de jogar a imoralidade, de depreciar a família, tudo isso aí não é uma coisa por acaso, certo? Estou terminando aqui essa primeira parte, ver se os irmãos têm alguma dúvida. Essa questão também do casamento, ela é muito importante, porque a Igreja Católica, e a reforma está no contexto da Igreja Católica, ela pregava a superioridade do celibato, na melhor condição, e hoje não é como lá na época, né, que era por um motivo religioso, mas hoje as pessoas também estão pregando a superioridade da vida de solteiro, não é do celibato, né, porque eles querem ficar solteiros para viver na imoralidade. Então, há uma pregação da superioridade disso aí. Não, rapaz, vai casar, vai viver a vida. Né? Gente que está casada, não, quero me separar porque eu não aproveitei. Ou então, se quiser, mas abra o relacionamento, porque eu não tive, você tirou minha juventude, eu casei muito cedo, e aí as pessoas querem agora ter essa, entre aspas, né, essa oportunidade aí terrível, né, de se condenar diante de Deus, né, de estar numa condição que conduz à condenação do inferno se não houver arrependimento. Então, na época da reforma, havia uma ênfase no celibato, mais por uma questão religiosa, mas que é uma doutrina antibíblica. A Bíblia nunca exigiu isso. Na verdade, todos os ofícios do Antigo Testamento, rei, sacerdote, profeta, podiam casar. No Novo Testamento, aquele que aspira ao episcopado, excelente obra almeja, é necessário que o bispo seja marido de uma só mulher. Então, de onde tirar essa ideia aí do celibato, do voto isso aí da Bíblia é que não foi. E, na verdade, tem uma seção, um texto que Paulo diz até que isso seria um ensino de demônio que viria, de falsos profetas que trariam isso. Então, esse texto confessional está reagindo a isso, rejeitando essa elevação aí do celibato. Também a Igreja Romana dizia, não, casamento é só para ter filho. Não, também o casamento, se o casal não pode ter filhos, há uma ajuda mútua, há o prazer, isso não é... O leito matrimonial é digno de honra,
Também o propósito do casamento é trazer alegria e prazer. Não é o único propósito, mas isso também é um propósito. Marido e mulher têm razão legítima para desfrutar o corpo um do outro, certo? Mas a pessoa não pode ter filhos. Mas esse seria um dos propósitos. Não pode, tem outros propósitos o casamento. E também o propósito de aumentar a igreja por uma semente santa, né? E aí nós temos que ter cuidado na aplicação para os nossos dias dessa questão do crescimento das famílias, porque nós temos que perceber que há um contexto bem difícil, mas, irmãos, nós temos que ter cuidado também para não olharmos para filhos ou famílias mais novas como um fardo, porque é uma vocação, e Deus ele sabe das nossas necessidades, e Ele nos chama a cumprir essa tarefa, essa santa vocação de termos nossas famílias e criarmos filhos. E na Bíblia, toda a linguagem para a família, e quanto maior a família, mais bênção, linguagem de bênção. Toda a linguagem da Bíblia que é uma coisa maravilhosa, é algo que nós devemos, de fato, ter grande alegria de poder servir a Deus dessa maneira. Então, esse argumento, porque a gente vive em cidade, não pode tirar de nós essa alegria, né, de ter filhos e família. É claro que é difícil, vivemos numa sociedade difícil de ter filhos, por conta da questão econômica, mas também não é só questão econômica. O pessoal não quer ter trabalho, né, porque dar filho você vai ter que educar. Então, há toda uma questão aí, e que vai contra, né, o sede fecundos e multiplicai-vos, encher a terra, e que acaba, muitas vezes, também atrasando aí o crescimento da igreja e da sociedade por uma descendência santa e legítima. E, por último, aqui, no propósito do casamento, é para prevenir a impureza. Então, não pense que é só hoje, não, que tinham pessoas vivendo fora do casamento em relações pecaminosas, de luxúria. Porque há esse impulso. E se não for suprido no lugar correto, vai acabar sendo suprido em outro lugar. Se você estudar a história lá da Idade Média, dos mosteiros, você vai ver que era complicado ali a situação. Lutero, que foi um monge, ele dizia que... Tem um livro de Lutero que o nome é Conversas à Mesa, da editora Monergismo. E eu vi lá nesse livro que... no subsolo lá dos mosteiros, o pessoal às vezes ia escavar, achava cemitérios de crânios de bebês, de abortos. Ou seja, as pessoas elas não querem casar, não querem ter filhos, mas não querem deixar de ter contato íntimo, ter relação, e aí qual a solução? Mata as crianças. Quem é que sofre, né? As crianças. Então, isso é totalmente abominável, né? Totalmente contrário a palavra de Deus. Então, irmãos, nós não somos contra o impulso sexual, nós não somos contra o sexo, a sexualidade. Deus criou essas coisas, Deus nos criou com esse propósito de reproduzir, mas Deus deu o casamento para que isso seja cumprido. Esse é o contexto. Então, você que é jovem, tem os seus impulsos, Deus criou essas coisas. E você deve lembrar o quê? Que isso está aí porque Deus tem um propósito de lhe conduzir, fazer você perceber que você precisa se preparar intelectualmente, emocionalmente, ter maturidade, crescer em maturidade, para que você, de fato, possa casar e cumprir, com a bênção de Deus, esse propósito que Deus deu para o casamento. Então, se você tem esses impulsos, é uma grande evidência de que você não foi chamado para ser celibatário. Uma grande evidência. Né? Tem contextos extraordinários de guerras, que estava vendo o pessoal dizendo que que Paulo dizia assim, recomendava o não casamento, alguns teólogos argumentam porque havia ali uma escatologia de guerras ali, de destruição. Então, há contextos que você pode ser sábio permanecer solteiro por conta de uma situação específica. Quem está lá no país que está caindo bomba, né?
caindo, você está lá, um jovem está lá noivo, aí começa a cair bomba em cima da sua casa. Talvez não seja a hora adequada você ter mais um pouco de paciência. Mas o fato é que, em geral, certo, você talvez, Deus está lhe chamando para procurar uma mulher, uma esposa, e a mulher, né, ficar atenta aí, para que Deus possa lhe enviar um cônjuge, né, e você esteja atenta e preparada para poder também assumir essa responsabilidade do casamento. Irmãos, nessa primeira sessão aí do que falamos, muitos assuntos, né, muitas coisas aí, são 4 propósitos do casamento. Alguma dúvida, perguntas? Tem um microfone ali, os irmãos fiquem à vontade para participar. Acho que se a gente tiver participações, acho que acaba aqui o tempo também, que já é 10h40. Sim. Sim. Porque é muito pertinente que eles tomem noção disso, Sim. para que os atos sejam diferentes do que se vê hoje na sociedade, principalmente dentro da igreja. Né? Sim. Então, assim, eu acho muito pertinente que essa discussão ela seja ampliada, sabe? A gente possa levar essa discussão para outros horizontes. Isso. Até porque tem uma visão assim, a gente tem uma visão muito da santidade, às vezes muito fora da realidade da criança. A gente tem um corpo físico, né? Deus nos deu um corpo, a gente não nega. Então a gente tem aquela piedade, aquela santidade muito... Eu sei que existe a mortificação do pecado, eu sei que, é claro que nós devemos orar, nos humilhar, pedir a Deus. O jovem tem uma luta muito grande contra os seus hormônios, né? Ali está na flor da idade, tem tudo isso aí. A gente sabe dessas coisas, porém... a palavra de Deus não muda, ela não se adapta às nossas... Né? Isso aí é consequência também, essa dificuldade, a luxúria, tudo isso aí, consequência da queda, e também, muitas vezes, essa exposição, né, dos nossos filhos. Então, tem igrejas aí, o pessoal acha até que é meio legalismo, mas não é. O problema é que tem igrejas aí que... esses filmes de Hollywood, tem, meus irmãos, falar a verdade, tem seriado aí que a maioria tem pornografia. Não estou dizendo pornografia aberta, já ali, mas você vê tudo ali praticamente. Se você, então, assim, eu mesmo já comecei a ver alguma coisa, tive que parar, né? O pessoal acha, às vezes defende o uso do controle, mas é complicado. Então, os nossos jovens estão expostos a isso aí. Eles crescem tendo contato com isso aí. E aí tem que se apontar para isso, né? Que isso aí vai despertar e que vai ter um lugar adequado, né? Então, sim, eu concordo que os jovens, né, precisam ouvir. Eu acho que cabe um estudo com os jovens da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, que fala sobre esse, que é citado aí, né, melhor casado que viver abrasado, e que fala dessas relações matrimoniais. Então é isso, e tem que se desinfectar dessa cultura depreciativa do casamento. Então, é muito difícil, a gente tem que proteger os nossos jovens, levar a sério, falar da seriedade disso, da realidade, e até mesmo pastores fazendo muita piada, irmãos, com o casamento. E as pessoas se tornam populares, as pessoas aplaudem, e dá muitas gargalhadas com aquilo ali, e acaba que isso é um desserviço. A gente não está percebendo uma coisa santa que Deus estabeleceu. Então, a igreja nós temos que repudiar isso aí. Se a pessoa é um ministro, um pastor, o que ele falar ali sério, que for bíblico, a gente acolhe. Agora, no momento que começa a zombar, isso é coisa mundana, a gente não pode aceitar. O Lutero, quando ele está comentando 1 Coríntios 7, eu já li o comentário dele, muito bom, né? Ele era monge, né? Ele passou por muita coisa, e ele dizia o seguinte, que na época dele, os nobres escreviam tratados ridicularizando o casamento, porque a igreja, eles eram católicos, e a igreja católica exaltava o ideal da castidade, mas Lutero dizia, mas vocês exaltam isso, mas vocês vivem com amante, com fornicação. Ou seja, para a sociedade, era tal, vivendo ali
na castidade, escrevendo, exaltando a castidade, mas na encoberta, né, era vivendo a vida imoral. Então, a igreja, se a gente não tratar desse assunto com os jovens, se a gente não tiver um preparo, orientação, a igreja, nós vamos viver essa vida dupla, porque o jovem ele vai chegar na idade, ele não vai estar pronto para casar, ele não vai procurar o casamento, e vem o namoro longo, vem toda essa situação aí que a gente sabe, né? Esse ideal também de namoro, começa a dar um beijo mais, né? Um beijo francês, que o pessoal chama aí, e aí já começa a coisa, né? Então, irmãos, esse é o padrão, né? Ninguém é suficiente para essas coisas, é um desafio, né? Todos nós sabemos, não somos de uma cultura de pureza, nós somos, como Isaías diz, né? Somos homens e mulheres de lábios impuros em meio de um povo de impuros lábios. Ninguém está dizendo aqui que é melhor do que ninguém, mas cabe voltar à Escritura, cabe nos arrepender quando erramos, cabe enfrentar a luta, é uma luta, mas que é necessária. Ok? Então, eu creio sim que os jovens precisam ouvir, né? Devemos criar oportunidades para a gente tratar, debater. Então, fica a proposta aí para os nossos jovens, para os pais, né? A gente criar situações aí para juntar esses jovens e falar sobre isso. Parece que tem um complemento ali. Pode? Diga lá, presbítero Romeu. Eu quero colocar duas coisas. Primeiro, em relação às funções do homem e da mulher. Sim. E a própria genética, né, a ciência em si, ela corrobora com isso. Né? E agora, está havendo aí na sociedade um tipo pelas heresias que eles cometem com esses homens trans. E eles estão competindo em alta performance. E essa semana saiu uma reportagem que já está se formando um grupo de mulheres que trabalham com muita performance, competindo com esses outros. E por conta das funções que não são inerentes a uma mulher que quer ser homem, eles estão ganhando de pessoas normais. Então já está se vendo, e a própria ciência já está provando, que existe sim funções específicas, tanto para o homem quanto para a mulher, e que já está acontecendo uma volta a isto, porque a sociedade já estava querendo aceitar esse tipo de situação, onde uma mulher normal competindo natação com um trans que é um homem na realidade. Sim. Então, a ciência está provando que não, cada um tem suas funções específicas. O segundo ponto que o senhor colocou, quanto à questão de famílias desestruturadas. A questão do divórcio mesmo está afetando literalmente a sociedade. Eu li uma reportagem há 15 dias atrás, em que cita 3 pontos. Primeiro, filhos de famílias em que os pais são divorciados têm um índice muito grande de suicídio. Ponto 1. O segundo, filho dentro do casamento regular, o índice de suicídio é mínimo, quase que assim, imperceptível. E uma outra coisa que o senhor colocou muito bem aí é a questão de pessoas que optam por não se casar. Está também nesta pesquisa que foi feita, que muitas pessoas que moram sozinhas, solitárias, o índice de suicídio é muito grande. Então, tudo que vai de encontro à palavra de Deus é nefasto, tanto para a família, num contexto individual, quanto para a sociedade em um todo. Então, a Bíblia, vivida eficazmente, até mesmo nos nossos dias. E eles vão, quando Cristo fala que todos, né, irão se ajoelhar perante Ele, os índices já está começando aí. Quer dizer, a própria competição de alto nível já está apontando que aquilo é errado, que pessoas não podem se transformar de homem para mulher, de mulher para homem, porque isso não é bíblico, e não sendo bíblico, a própria genética prova que homem é homem, mulher é mulher, e cada um tem suas funções específicas. Sim.
né? O homem cresce com estrutura, a testosterona, e tem a questão dos cromossomos, né? Tem várias coisas que são incontestáveis aí, que aponta para um desígnio, né? Tem um professor meu, é uma coisa meio ríspida assim que ele dizia, né? Mas se bem que as mulheres estão indo para a guerra, né? Esse país aí, mas ele diz assim: a mulher não deveria ir para a guerra, não. Por quê? Porque ela tem seios, né? Tem peitos, né? Ou seja, ela ali já aponta, o corpo da mulher já aponta que ela foi dada uma função materna, maternal, né? Então, assim, acaba que extraordinariamente a gente tem histórias, né? Até no Brasil também, mas é muito triste, né, irmãos? A gente vê um bocado de mulher pegando em arma e como está tendo na guerra aí, o pessoal usa isso como uma glória, como uma coisa, as mulheres fardadas e pegando, né, atirando ali. Mas é muito triste isso, né? Eu espero que isso não chegue a acontecer na nossa nação, né? De que as mulheres terem que ir para a frente de batalha morrer para poder salvar a sociedade, né? Então, é uma inversão total aí desse ideal aí, né? Falando de coisas extraordinárias, não, né? Tem situações extraordinárias, mas o padrão é esse, né? Que era o homem que é para estar, os homens é para estar morrendo mesmo na guerra, né? Não as mulheres. Diga, tem outra. Acho que é Mateus aqui, né? Tem um texto de Cânticos, que é Cânticos 2, verso 7. Os irmãos podem abrir. Que é muito interessante também sobre essa questão dos jovens, né? Cânticos 2, verso 7. Diz assim: conjuro-vos, ó filhos de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, que não acordeis nem desperteis o amor, até que este o queira. É um texto muito usado, inclusive, para a gente meditar nessa questão do quanto a gente deve se preservar, né, de não nos colocar em situações que nós sejamos mais propensos às tentações, né? E isso diz muito sobre nossos jovens hoje, né? Depois dos 13 anos, 14, o homem e a mulher passam por aquela fase biológica que a gente conhece como puberdade. E, a partir desse momento, começa a despertar o interesse e o desejo sexual, inclusive. E é a partir daí que a gente começa a ter muito trabalho, né, em lidar com os jovens, porque já há um desejo, já há uma necessidade, a gente já vê que a gente precisa de alguém, né, com a gente, mas como a nossa sociedade está perdida e não sabe orientar os jovens, a gente vê assim, uma lástima programas que o governo chama de políticas pedagógicas, políticas públicas, em que os pedagogos, os orientadores, simplesmente chegam na escola para meninos com 15, 16 anos e fazem distribuição de preservativo, né? Que é uma coisa absurda. Em contrapartida, nós, como pais, como chefes de família, muitas vezes nos omitimos do nosso dever de preparar os nossos filhos, né? Porque a gente tem que despertar nesse sentido de que quando o menino chega ali 13, 14, 15 anos, a gente precisa ter um cuidado especial de orientar, porque senão vai crescer, vai seguir totalmente perdido, não sabe como lidar com isso, né? Vai ser uma angústia muito grande, porque essa questão de, não, primeiro eu vou fazer um curso, depois eu vou fazer uma faculdade e tal, e isso posterga muito mais ainda, e quando são cristãos, passam por angústias terríveis, porque não sabem lidar com isso, né? E não receberam a instrução, não receberam a orientação de como que deve agir diante disso, né? Então, nós retardamos muitas vezes a maturidade dos nossos filhos, né? E eles acabam tendo que lidar sozinhos aí com os tropeços, e acabam caindo, e depois se amarguram, passam por angústias, e acabam fazendo besteiras, né? Coisas que vão levar para o resto da vida, por falta de instrução de pais e mães sábios que chegassem junto ali nessa questão. E como a questão sexual, existe um bloqueio muito grande na sociedade,
Ao mesmo tempo que hoje é uma questão totalmente liberalizada, ainda há uma dificuldade do relacionamento do pai e do filho de tratar com questões sexuais. Sim. Né? Que é um paradoxo, inclusive, mas não deveria ser assim, principalmente dentro de famílias cristãs, que recebem da palavra de Deus a instrução, inclusive, na área sexual. Esse texto, na verdade, ele até também aponta para esse despertamento que a sociedade tenta fazer, né, precoce aí com os filhos, como você citou aí, que o Estado acaba, por meio das escolas, fazendo, né, esse tipo de coisa. Então, realmente, é uma situação muito difícil que a gente passa, né? Esse despertamento ele vem cedo, mas o casamento é uma coisa tão distante, quase, né? Outra coisa também que eu percebo é que, dentro dessa cultura que eu já falei da depreciação do casamento, na verdade, assim, o solteiro ou a pessoa, na verdade, não é nem o solteiro, a pessoa casta, né, a pessoa pura, ela é totalmente depreciada. Ela é vista como uma categoria inferior, né? Uma pessoa estúpida, limitada. Essa pessoa ela está se preservando para o casamento, ela tem uma vida pura, ela não faz o que todo mundo faz. Então, assim, é uma situação de pressão muito grande para os jovens, né? Então, o pessoal, mas todo mundo faz, você não faz. E aí, assim, os jovens, às vezes, não estão preparados para dar razão da sua esperança, da sua fé, porque crê nisso. Né? Então, isso é uma situação bem difícil mesmo, né, que a gente vive. Diga lá, Gabriel. Tem um microfone aqui, se quiser falar. Pessoal, é bom usar o microfone, irmãos? É questão do pessoal, às vezes, está em casa, o pessoal me liga depois. O que é que o prefeito Romeu falou? O que é que o pessoal fica perguntando. Eles estão acompanhando, acaba ficando um vácuo aí na transmissão. Eu até fiz umas anotações aqui. Vixe, agora me deu medo, meu amigo. Fez um texto aí. Não. Vai ser bem breve mesmo. Mas, enfim, né, o senhor... Isso que o irmão Francisco falou, né, sobre nós trazermos mais esse tema na igreja para os jovens, né, e não só para os jovens, mas até para os próprios adultos, para pessoas casadas, é muito importante, porque isso tem afetado muito a igreja, né? Quanto à questão do sexo fora do casamento, por exemplo, né, do pecado diante da pornografia, a gente vê isso muito afetando o mundo de hoje, porque pesquisas, estatísticas mostram que na própria internet, um dos sites mais vistos pelo mundo, né, milhões, bilhões de pessoas, né, sites pornográficos, né? Então, não é só pecado, né? Não é só a parte homem e mulher ali, né? Mas sim você olhar também. Isso é pecado, né? O Senhor falou sobre prevenir a impureza aí, né? E também falando um pouquinho sobre a questão dos filhos no casamento, Hernandes, ele certa vez disse que o sexo fora do casamento, ele é pecado. E a falta de sexo dentro do casamento, ele é pecado também. E eu acredito que, de igual modo, nós podemos pensar, né, nós podemos usar essas palavras quanto aos filhos. Claro que, por conta do pecado, né, infelizmente, há homens e há mulheres que não têm condições, né, há mulheres que não têm condições de ter filhos, ou homens que não têm condições de dar um filho a uma mulher, né? Mas o não querer ter filhos dentro do casamento, eu acredito que isso seja contra a vontade de Deus, né? E por que a gente tem que falar sobre isso, né? Porque o Senhor mesmo falou aí da influência mundana dentro do casamento, né? E por que a gente percebe isso na igreja principalmente? Porque até mesmo diante de conversas que a gente tem quase todo dia, e eu mesmo tenho com alguns irmãos, dentro da igreja, quando a gente vai falar de filhos, por exemplo, eu acho que
a primeira resposta que os irmãos dão é misericórdia. Quando você fala sobre ter filhos gêmeos, misericórdia, sabe? Então, por que isso, né? Por que esse pensamento? Por causa da influência mundana, principalmente por causa da influência feminista, sabe? Por mais que o feminismo ele está crescendo aí, e a igreja ela está sendo afetada nesse sentido. As pessoas tem uma foto que eu vi certa vez no Instagram, que é uma fileira, né, com mulheres com 5 filhos, né, 5 crianças do seu lado. Aí o tempo vai passando, aí a quantidade de filhos diminui um pouco. Aí o tempo passa mais um pouco, aí só tem 2 filhos. Aí o tempo passa mais um pouco, aí tem 1 filho e um gato. Aí o tempo passa mais um pouco, não tem filho. Os filhos são os gatos agora. Sabe? Então, isso é terrível, gente. Isso é terrível. O aborto, ele está aí, agora foi aprovado na Colômbia, né? O aborto até os 6 meses. Na verdade, não digo nem aborto, eu digo assassinato. Porque quando você vai ver, porque ali já é uma vida, né? E quando você vai ver a maneira que se aborta, você despedaça a criança ali dentro, né? Você corta a criança. Então, que o Senhor tenha misericórdia, né, dessas pessoas, e que o Senhor tenha misericórdia. Gente, a gente precisa ler as Escrituras, estudar sobre isso, porque o mundo, ele fala, né, ele é contra a palavra de Deus, e sem querer, né, às vezes, a gente acaba sendo contra a palavra de Deus, aderindo a isso e nos omitindo, né? Quando a gente vê essas pessoas falando sobre isso daí, né, contra ter filhos, contra o casamento, contra a família cristã, o diabo, ele quer destruir a família, né? E quando você quer destruir a família, são tantas coisas que você acaba destruindo, que, meu Deus, certa vez eu comentei aqui em um estudo também, sobre o não querer ter filhos, né? Sobre o crescer e multiplicar, que é o que algumas pessoas, elas falam, nossa, mas esse crescer e multiplicar é porque não tinha muita gente na Terra, né? Agora a gente já tem tanta gente, né? Então, isso daí foi algo do passado que Deus falou. Mas o crescer e multiplicar é justamente, né, o que o Senhor falou, né, que é o que a Bíblia diz, né? Servir a igreja e a sociedade, a ter filhos para servir a igreja e a sociedade, a ter filhos para glorificar a Deus. É você criar seus filhos conforme a palavra de Deus nos ensina, né? Nos instrui como devemos criar nossos filhos. E a igreja ela não pensa nisso. A igreja ela não quer ter filhos. A igreja tem medo de ter filhos, sabe? E eu acredito também que quando você pensa muito, eu preciso, o senhor deu exemplo aí, né? Eu preciso ter uma vida mais estruturada, eu preciso ter carro na minha casa, eu preciso ter dinheiro, eu preciso ter um bom emprego. Eu acredito também que isso é falta de confiança em Deus. É claro que nós devemos ter responsabilidade, sim, mas quando nós pensamos muito nessas coisas, é falta de confiança no Senhor, no meu ver, né? Então, nós precisamos ter filhos para glorificar a Deus e para criá-los no caminho do Senhor, justamente porque quanto mais nós pensamos como o mundo pensa, menos nós queremos ter filhos. E quanto menos nós temos irmãos em Cristo que têm filhos para a glória de Deus, mais é o crescimento do mundo, de pessoas ímpias que têm filhos ímpios, sabe? E daí o que acontece? Mais são as pessoas mundanas que nós vamos ter aí, né? Então, então é a igreja que precisa pensar nisso, né? A igreja que precisa ter filhos, criar filhos para glorificar a Deus, ter filhos médicos, né? Trabalhando, cristãos, médicos trabalhando no governo aí. As pessoas falam que todo mundo que entra no governo, né, é bandido. Se você é cristão, você não pode entrar no governo. Pelo contrário, né? Então, nós devemos ter filhos para isso. E não, é claro que não só em áreas grandes, né, mas até mesmo
Elas pegam um zelador, você precisa criar um filho que seja um zelador no futuro, mas um zelador cristão, sabe? Então nós precisamos trazer ao mundo pessoas que sejam tementes ao Senhor. E as pessoas hoje que pensam ao contrário, que não querem que as pessoas tenham muitos filhos, né? Ou não querem ter filhos porque não tem muitas condições financeiras, são pessoas que estão sendo influenciadas pelo mundo. E principalmente, né, por esses movimentos aí diabólicos como o feminismo, né, que ensinam coisas demoníacas às mulheres. Então, que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus quebrante nossos corações e traga a nós, né, esse desejo, essa vontade de estudar mais sobre essas coisas e de temermos mais ao Senhor. Amém. Né? Aí, ó, e o nosso irmão Francisco me colocou, que Gabriel colocou aí, ó, isso aí dá uma temática, meu amigo, para o ano inteiro. Sim. Junta esses movimentos, eles têm influência, tem o pecado, tem o individualismo, né, secularismo, são várias cosmovisões. A gente vive num caldo de cosmovisões que nós crescemos debaixo delas também. A gente não pode falar como uma coisa só de fora, né? Nós crescemos em meio à sociedade, a igreja está no meio da sociedade, e essas coisas, assim, a gente deixou um vácuo, um espaço, e só ocupou o lugar de alguma maneira. E está aí, a gente está vendo, a gente se parar para ouvir os nossos próprios discursos, muitas vezes realmente são discursos que não têm nada de cristianismo. Então é como se fosse uma área, né? Essa área aqui não tem nada a ver com a fé. Essa coisa do evangelho também, claro que o evangelho centra na questão da salvação, mas a Bíblia fala sobre família, fala sobre política e vários assuntos. Então a igreja cala, não fala. Então há um vácuo aí que foi ocupado, como Mateus falou aí, citou, pelas escolas, por outras influências, né? Irmãos, não sei se temos tempo aí, já 11 e alguma coisa. 11h04. Diga lá, meu irmão Francisco. Se puder falar no microfone é melhor, o pessoal. Sim. Graças e paz, igreja. Graças e paz. E principalmente para os irmãos que estão ouvindo em casa, pode vir, né? Sim, é o dia do Senhor e a igreja tem tão poucas pessoas, né, que venham para cá. É muito importante. Esses ensinamentos do reverendo traz para nós um discernimento muito grande. É muito bom, engrandece muito. 3 pontos. Primeiro, depois o senhor explica aqui para a igreja o que é beijo francês, que a igreja toda... Beijo de língua, né? Ah, muito bem, é isso. Beijo de língua. Bom, primeiro... Abrindo a boca e com a língua, né? Eu acho que o pessoal adulto sabe, né? Mas tem muito criança aqui não, né? Bom, o ponto 1. Sobre o celibato, né? Eu queria que o senhor esclarecesse. Primeiro, a gente sabe que naquele período a igreja romana ela vinha num crescimento muito grande, né? E principalmente subtraindo as riquezas, né, das pessoas, né? Sim. E o celibato dá-se, isso é uma dúvida que eu quero tirar com o senhor, o celibato dá-se para que o padre não pudesse ter família e, uma vez tendo família, ia dividir os bens? A segunda pergunta é o seguinte, a segunda colocação é justamente sobre o que o Mateus colocou com muita propriedade, enfim, todos que aqui colocaram, né, sobre a questão da família. Eu sugiro que a Igreja Presbiteriana, Betel, ela desenvolva também, não sei se já tem, o Ministério de Casais, né? É um ponto extremamente importante para que nos estudos mensais a gente possa abrir essas discussões de forma mais evidente, de forma mais focal, né, com as famílias, né? Tem muitos pontos que nós criamos dentro das nossas famílias, tabus, medo, falta de conhecimento, e por isso a gente não discute dentro de casa. Dentro de casa, esse é o celeiro de mudança, de transformação, de discussão, onde as nossas vidas realmente, ela pode evidentemente ser para glorificar a Deus, né? E Deus, ele é glorioso, mas ele nos deu o dom de família para glorificá-lo,
E isso está muito ausente nos lares. A gente precisa, sim, fazer o culto doméstico, né, de forma contínua, né? E isso está muito ausente nos lares. Por essa ausência, entre os contextos sociais, políticos, trazendo para os nossos filhos, né, a ideia de transformação da família, uma ideia falsa, uma ideia diabólica, uma ideia que não nos conduz, né, no caminho do Senhor Jesus Cristo. Então, essa é a minha sugestão. Sim. Então, a igreja ela tem uma função de apoio, né, de doutrinação, de apoio às famílias, né? Existe, claro, que eu creio que nesses próprios ambientes, né, a gente vai tendo a oportunidade, vai enfatizar também que há uma responsabilidade, os pais são pastores, né, nas suas casas, mas a igreja ela está aqui para instruir, para treinar, e a gente também pode, claro, a igreja pode estar perto, a gente está à disposição para ajudar os irmãos, as famílias, se tiver uma oportunidade, um ministério. A gente tem aqui na igreja, a gente fez um projeto Cristo no Lar, né, que na verdade não era só para casais, os filhos, estão tratando da família. Mas assim, a igreja ela tem essas frentes, sim. De repente é uma vocação que a nossa igreja local pode desenvolver, né? Então é como eu falei sobre a questão da evangelização. Então, de repente, se a sociedade é uma coisa de utilidade pública, a gente pode estender até para além, né, dos nossos filhos, tentar unir mais jovens, fazer conferências sobre o tema. Então, eu creio que a igreja ela cabe, né? O conselho pode pensar em incluir no seu planejamento essa atividade com famílias, com jovens, ou todo mundo junto, né, sendo com casais ou com jovens. Com relação à igreja romana, a questão do celibato, de fato eu teria que fazer uma pesquisa mais aprofundada e ver as partes, né, o que é que a própria igreja romana diz, o que é que os reformadores diziam, mas o fato é que eu já ouvi essa sugestão, né, de que é uma questão, porque havia o voto de pobreza associado ao voto de celibato, e realmente a igreja ela girava um recurso muito grande, né? Então, o próprio Calvino, por exemplo, antes dele se converter, todo mundo era católico ali, né? Ele tinha um salário, Calvino cresceu com um cargo da Igreja Católica, que ele nunca pisou lá, que nem alguns funcionários públicos aqui do Brasil, ele nunca pisava lá e ele recebia um salário por isso. Porque o pai dele tinha influência e ele tinha esse cargo lá, o nome, na igreja lá. Então, percebam que tinha essa questão financeira, tudo indica, tem essa questão do controle em si, né? E seria mais fácil manter esse controle. Então, mas eu teria realmente que dar uma pesquisada de modo mais profundo. Mas o fato é que é um abandono do sola escritura, né? Porque a Igreja Católica ela tem seus concílios, suas tradições, e eles não estão minimamente preocupados em embasar na Escritura, porque não tem nada com a Bíblia isso aí, não tem como a pessoa ler a Bíblia de capa a capa e defender esse tipo de coisa. Mas ela influenciou a cultura e colou, é como eu falei, não só, mesmo quem não ia para o sacerdócio, ser monge, ser padre, mas os nobres, o povo valorizava É que nem a gente está falando aí da cultura do pessoal que deprecia o casamento, que está aí, que influencia a igreja. Então, temos que ter muito cuidado, né, já caminhando para a conclusão aí, porque você tem que ouvir com muita atenção o teólogo, e eu vou dizer mais porque existe hoje em dia, né, ou a teóloga que você segue, porque essa influência feminista, progressista, está lá. Está aí, na boca, talvez, de um pastor, de uma, né, como existe aí no mundo, né, uma pastora, uma teóloga. Então, nós precisamos realmente estar bem afiados com isso aí, porque muita gente está sendo arrastada, gente cristã também, pelos púlpitos, dentro das igrejas, seguindo aquela mulher que palestra, mas que ela, no fundo, ela é uma progressista. Talvez ela não vá se identificar com isso, mas ela tem tendências feministas no seu discurso, entendeu? Não aceita, não submete à palavra de Deus. Então, assim, eu digo aos irmãos que fiquem bem atentos, né, com o conteúdo, com quem seguem,
com as tendências, porque muita gente aí que até são pessoas crentes, pessoas mas que tem áreas da vida que não foram ainda, tem ranços de progressismo, de feminismo, de tantas coisas, e que acabam causando todo esse conflito, né, com a igreja e que vão influenciar jovens. Então, realmente aí cabe, nós assumimos a responsabilidade como igreja de sermos referencial para os nossos jovens e os pais também, porque a gente expõe nossos filhos aí à influência da mídia e tem muita coisa ruim, boa e coisa ruim também aí, certo? Irmãos, vamos orar, já passamos o horário aí, a gente continua nesse assunto na próxima escola, né, dominical, e outros momentos também que Deus nos oportunizar. Diga, minha irmã. Isso. E eles estão querendo chegar nas crianças, né, na verdade, né? Eles não estão mirando mais no adolescente, não. Adolescente já eles estão mirando nas crianças mesmo. Já diz isso, eles já definem famílias, não diz família. Isso. Eles estão, quanto mais cedo eles já estão atacando mesmo. Ok, minha irmã, vamos orar. Senhor, nós te louvamos por essa manhã que o Senhor nos deu, estar reunidos, congregados em torno desse propósito de aprender mais do Senhor, na Tua presença. E como Teu povo aqui, ó Pai, sabemos que somos confrontados com esse desafio, sabemos que não somos suficientes, ó Deus, para estas coisas, são grandes desafios, mas pedimos que o Senhor nos dê graça, fé, perseverança. Ó Pai, nos ajuda a nos prepararmos para orientarmos nossos filhos, também protegê-los no que for possível, direcioná-los para boas influências e cooperar com a preparação para seu futuro casamento, para que encontrem alguém piedoso, crente, e se tem vocação, ó Deus, que eles possam, no tempo do Senhor, e que seja um tempo bom, não um tempo postergado, que eles venham de fato, ó Pai, encontrar alguém que venha de fato vir da Tua parte, casar no Senhor, com alguém cristão, temente a Deus, que venha contribuir com a sua fé, com a sua espiritualidade. Nos dá um dia abençoado, nos leva em paz, nos traz à noite para a adoração pública. É o que pedimos, oramos em nome de Cristo. Amém. Irmãos, vamos em paz, então, 18 horas, estamos aqui juntos para cultuarmos ao Senhor. Um bom dia a todos.